Esse aqui é o Memory Bank. Então, se você estava com dúvida ou com dificuldade de programar usando IA pelas plataformas Windsurf, Cursor ou Klein, agora você vai poder fazer isso de forma um pouco mais consistente usando a Windsurf Rules, ou a Klein Rules, ou Cursor Rules. Bom, vamos lá. O que é o Memory Bank? O Memory Bank é basicamente uma estrutura de arquivos onde essas IAs que te ajudam a desenvolver código, elas se baseiam para que você possa construir um código de uma forma específica, seja com alguns padrões que você mesmo definir, seja para dar mais consistência para os resultados, seja para lidar com erros de uma melhor forma ou com testes. Você consegue definir tudo isso através de um arquivo chamado Windsurf Rules, tá? Eu criei aqui esse projeto rápido, esse EdSpark. Bom, basicamente, quando eu começo um projeto novo usando o Memory Bank, eu uso esse arquivo chamado Windsurf Rules, tá? Esse arquivo ele vai estar disponível aí na descrição do vídeo. Antes de você fazer o download e já começar a usar, presta bastante atenção. Geralmente eu inicio um projeto exatamente dessa forma aqui, tá? Eu fiz aqui rapidinho para a gente não perder muito tempo e esse vídeo ser bastante produtivo. E aí eu faço tudo em inglês, tá? Porque eu gosto de fazer até para continuar treinando a língua e manter o padrão de fazer as coisas em inglês, tá? Então, eu comecei aqui com um prompt. Ah, uma coisa. Se você fizer em português, não vai ter nenhum problema, tá? Vai funcionar assim mesmo. É só eu que gosto de fazer em inglês, tá? Mas vamos lá. Eu comecei aqui dizendo, please create a new Next.js project called EdSpark. Então, por favor, crie um novo projeto em Next.js chamado EdSpark. O que é esse EdSpark? Eu fiz uma documentação bem rápida, apenas com as features. Quem já está lá na comunidade no WhatsApp sabe como eu faço essa documentação. Agora eu simplifiquei mais ainda. Eu basicamente digo qual é a descrição da solução. De novo, eu coloquei em inglês, você pode fazer em português. Eu coloquei a descrição da solução, é uma descrição curta dizendo basicamente o que a solução é. E depois eu descrevo funcionalidade por funcionalidade do sistema aqui embaixo. Ponto. Essa é a documentação que você vai fazer de uma forma bem leiga, bem simples. Eu fiz isso daqui no Google Docs, tá? Depois que você fizer a sua documentação no Google Docs, você vai fazer o download dela em arquivo Markdown. Quando você fizer o download, você vai lá em arquivo, vai fazer o download, e aí ele vai perguntar em qual extensão. Se você quer baixar em doc, se você quer baixar em PDF, se você quer baixar em TXT, você vai botar em Markdown, tá? Markdown é basicamente um formato de texto que o arquivo vai ficar onde a IA ela consegue trabalhar melhor, simples assim. Então você vai baixar essa documentação e você vai pedir para criar o projeto, como eu fiz aqui, ó. Por favor, crie um novo projeto em Next.js. Você pode criar em Node, pode criar em React, você pode criar em PHP, você pode criar em Java, você pode criar de qualquer jeito, tá? Então, eu pedi para criar em Next.js porque para fazer MVPs eu estou acostumado muito a fazer em Next.js, tá? E aí ele vai lá e cria o projeto em Next.js, um projeto em branco, e aí eu disse para ele o seguinte: por favor, crie todo o projeto. Para você poder ver o contexto do projeto e como fazer, tenha como referência os arquivos documentation.md e windsurf rules, ou seja, .windsurf rules, na realidade, tá? No seu caso, se você estiver usando cursor, vai ser .cursor rules. Se você estiver usando Klein, vai ser .klein rules, beleza? E aí, quando eu fiz isso, ele leu esses dois arquivos, o arquivo que fala sobre o projeto e o arquivo que inicia o Memory Bank, que é esse .windsurf rules, tá? Ele falou que criou o Memory Bank, mas não criou nada. Eu tinha visto aqui que ele não tinha criado a pasta. E aí eu só mandei mais um prompt aqui dizendo que eu não estava vendo a pasta do Memory Bank. Ele percebeu que realmente não tinha criado e começou a criar. Ele criou o diretório do Memory Bank, deu a linha de comando, eu aceitei. Depois que ele criou o diretório, ele criou todos os arquivos que vão dentro do Memory Bank para guiar a Windsurf dentro da construção do projeto, beleza? Então o que ele vai fazer? Quando ele criar o Memory Bank, aqui na minha direita você está vendo a pasta Memory Bank, ele tem basicamente 6 arquivos base do Memory Bank, que alimentam esse Memory Bank, tá? Que basicamente é o Active Context, o Product Context, Progress, Project Brief, System Patterns e Tech Context. O que são cada um desses arquivos? Active Context e Progress são basicamente os dois arquivos ativos que a Windsurf vai utilizar como forma de entender onde ela está no momento no desenvolvimento do projeto. O Active Context basicamente
vai mostrar quais foram as mudanças recentes, quais são os próximos passos e qual é o foco do projeto. O progress.md é o arquivo onde ela vai basicamente rastrear o progresso, ou seja, o que já foi feito e o que falta ser feito. Esses dois arquivos são suficientes para ela poder ter um contexto melhor e ser mais consistente no desenvolvimento. Já o product context, ela basicamente vai descrever o seu produto para ela dar um contexto um pouco mais amplo e ela vai tirar isso como base da documentação do projeto que você anexou aqui dentro do projeto, tá? Então, o Product Context, ele basicamente vai descrever o problema que você está resolvendo, qual é a solução desse problema, proposta de valor e o objetivo da experiência do usuário. Talvez, se você tiver uma descrição um pouco mais detalhada, tiver um projeto um pouco maior, ela vai conseguir aqui destrinchar bem mais coisas, mas basicamente isso dá o contexto do produto, que eu desejo atingir com esse produto. Então ela coloca isso num contexto que fica melhor para ela entender. Tem o Project Brief, onde ela basicamente vai briefar todas as funcionalidades, ou seja, vai descrever todas as funcionalidades que existem, tecnologia utilizada e fontes de dados, qualquer tipo de coisas que permitam com que ela tenha um contexto um pouco mais amplo do projeto, tá? Já em System Patterns, ela basicamente vai descrever quais são os padrões do projeto, tá? Tanto de front-end quanto de back-end, algumas tecnologias utilizadas de forma um pouco mais, como é que eu posso dizer, um pouco mais ampla, né, um pouco mais genérica, um pouco mais geral, e o fluxo do usuário, tá? Isso é o que principalmente vai estar dentro desse arquivo System Patterns, beleza? Já no arquivo Tech Context, é um arquivo técnico, é um arquivo onde vão estar todas as especificações técnicas do projeto, ela vai colocar aqui dentro. Todos esses 6 arquivos formam o Memory Bank, que é basicamente o banco de memória da Windsurf. No caso, se você estiver usando a Cursor, vai funcionar para Cursor. Se você estiver usando para o Cline, vai funcionar para o Cline. Beleza? Então, ela criou aqui todos os arquivos relacionados ao Memory Bank e depois ela sugeriu o que ela poderia criar primeiro. E aí eu simplesmente falei, crie da forma como você mesmo planejou. Tá? E aí ela começou a criar aqui a landing page do projeto, tá? Criou aqui alguns componentes, né? Criou aqui o header, criou o footer, anexou os componentes dentro do layout principal, criou aqui um outro componente chamado feature card e atualizou isso dentro da página. E o principal, ela atualizou os 2 arquivos principais para dar o contexto atual do projeto, do desenvolvimento, que são o Active Context MD e o Progress MD. Tá? Então, se você for ver aqui, por exemplo, em Progress MD, você vai ver aqui o que está funcionando. Ela já descreveu aqui algumas coisas que estão funcionando e o que falta para poder finalizar o projeto. Então, esses 2 arquivos eles são vivos, ela vai ficar atualizando isso o tempo todo conforme ela for construindo. E isso vai fazer com que você tenha uma aplicação sendo construída de forma muito mais consistente do que se você fizesse sem o Memory Bank, beleza? O Memory Bank é basicamente isso, é muito simples. Basta você adicionar a documentação do projeto, como falei, e adicionar o arquivo .windsurfrules, tá? Na descrição do vídeo vai ter o link do Drive para você baixar. Se você está lá no grupo da comunidade do WhatsApp, se você não está no grupo da comunidade do WhatsApp, vai ter o link aí embaixo também para você entrar. Se você já está, eu vou colocar lá na descrição do grupo. Na realidade, eu já coloquei, que esse vídeo já está no ar. Mas vai estar lá na descrição do grupo também o link do Drive para você acessar o arquivo, esse mesmo arquivo, o Windsurf Rules, onde tem todas as especificações. Você pode modificar, inclusive, tá? Você pode modificar esse arquivo aqui para poder, se você tem um conhecimento um pouco mais técnico, para você dar uma cara mais sua em termos de desenvolvimento, tá? E aí ela vai agir de acordo. Então você pode ir lá no Drive, baixar e importar no seu projeto. Se você estiver usando o Cursor, não esquece de alterar o nome do arquivo para .cursorrules. Se você estiver usando o Cline, .clinerules, beleza? E se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, curte, comenta aí embaixo o que você mais gostou, o que você achou desse vídeo. E se você tiver alguma dúvida também, para eu poder tirar aí nos comentários, beleza? Mais uma vez, para você que não está lá no grupo da comunidade do WhatsApp, entra aí, o link vai estar aí na descrição. Lá o pessoal se ajuda pra caramba, tem muita novidade que você vai conseguir encontrar e eu principalmente vou te ajudar a tirar o seu projeto do papel, a criar o seu negócio de tecnologia
Principalmente se você não entende tecnologia, se você é uma pessoa mais leiga, porque eu gosto de traduzir coisas complexas em coisas leigas para que você possa tirar essa parada que você tem na sua cabeça, essa sua ideia do papel em pouquíssimas horas de desenvolvimento com a ajuda de inteligência artificial ou desenvolvimento no code, ferramentas que não precisam de código, sacou? Então vamos lá, tá? Não deixa de entrar, não deixa de se inscrever, não deixa de curtir, compartilha com quem você conhece que também está nesse mundo aí, para poder ajudar a gente a fazer essa comunidade crescer. Tamo junto, lembre-se sempre, tecnologias passam, fundamentos ficam.